Vamos começar então pensando na coluna, né? Depois a gente fala do emocional com as dicas de acupuntura. Mas vamos pensar agora em bloqueios, essas intervenções que ajudam a aliviar essa dor, ou até mesmo bloquear a dor. Eu duvido que você nunca tenha tido uma dorzinha na coluna. Até os mais jovens às vezes falam, tá doendo, né? Então, de vez em quando acontece. Agora, quanto mais a idade avança, mais dores e incômodos a gente vai sentindo mesmo. E isso tudo por conta dos desgastes da cartilagem nas nossas articulações. E aí, gente, esse é um problema que precisa ser combatido, tá? E a gente combate esses problemas que acabam com a qualidade de vida de qualquer pessoa com métodos modernos, novos e bem feitos. E é por isso que a gente hoje fala de infiltração, de bloqueio, alguns dos tratamentos para as dores na coluna. E a gente recebe o neurocirurgião, Dr. Saudala, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Seja bem-vindo, Dr. Saul, muito obrigada por estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Obrigado. Obrigada pelo seu tempo, viu? Vamos sentar ali para a gente conversar. Eu já vi que você tem uma coluna aí para a gente acompanhar e entender algumas coisas, né? Eu acho que você deve ter visto a abertura, e eu falei isso na abertura, mas eu falo isso bastante, porque pelo menos foi assim que eu entendi, que com o passar do tempo a nossa cartilagem vai ficando desgastada, e aí por isso é que a gente vai sentindo dor, além de outras coisas mais, tá certo? Exatamente, tem alguns fatores que fazem com que o ser humano tenha dor na coluna. Um deles é o fato da gente, a forma de andar bípede. Isso acaba, de certa forma, colocando a nossa coluna para ficar contra a gravidade em grande parte da nossa vida. Outra coisa que não é tão falado, mas a questão genética é muito importante, contribui muito. Tem pacientes que têm tendência a isso, por isso que muitas vezes um paciente jovem acaba tendo alguns transtornos da coluna de forma precoce, né? O que você falou também, a questão da idade, isso aí é inegável, na medida que o organismo vai envelhecendo, a coluna envelhece junto, né? E são várias pequenas articulações que nós temos na coluna, o próprio disco vertebral, existe uma tendência à desidratação desse disco que acaba desbalanceando a coluna. E outros fatores também são a questão do tabagismo, que não é muito pouco falado em relação à coluna, mas ele prejudica muito essa estrutura do nosso corpo. Tá? E aí vem sobrepeso, sedentarismo, coisas aí mais do mundo moderno mesmo. Então você vê, né? Não faltam causas para que a gente tenha dor na coluna. Então por isso que eu falei, eu duvido que você que está aí assistindo nunca tenha tido uma dor na coluna. Agora tem as dores crônicas, né? Tem gente que está sem qualidade de vida nenhuma porque tem uma dor que está ali acompanhando e não vai embora. E o que a gente tem de moderno hoje que possa combater essas dores? Certo. Primeira coisa assim, dor crônica na verdade é uma dor de longa duração. Alguns pacientes não sabem, mas aí tem alguns livros, cada um fala uma coisa, mas regra geral, uma dor que dura mais de 12 semanas, mais de 3 meses, a gente tem que ter essa atenção, que é uma dor aí que está instalada há muito tempo. Para primeiro tratar em qualquer coisa, eu falo isso na neurocirurgia, na medicina como um todo, a gente tem que ter um diagnóstico. Então a gente tem que saber o que o paciente tem, o que está gerando a dor do paciente. Depois que a gente descobre isso, aí a gente consegue fazer o tratamento ideal. Tratando-se de coluna, uma das grandes causas de dor é a artrose da coluna, que é o envelhecimento de uma forma geral. E para isso, a gente tem técnicas aí modernas, minimamente invasivas, que a gente pode lançar mão para tratar, ajudar o paciente a aliviar essa dor e dar o que todo mundo quer hoje em dia, que é qualidade de vida. Claro. Eu sou bem curiosa, eu gosto de entender o que é o que, né? Acho que quem está em casa também. Como é que a gente consegue identificar que é uma artrose? Vamos lá. Tem os nossos modelinhos aqui. A coluna ela tem, vamos chamar assim, 3 partes, de uma forma mais grosseira. Temos a parte principal da coluna, que é a estrutura que a maioria das pessoas conhecem, tá? Que é composta do osso e do disco. O osso é uma estrutura rígida, como se fosse um tijolinho, sustenta ali o peso do corpo. O disco é uma estrutura, ela é macia, mas nem tanto, é mais ou menos como se fosse um pneu de carro. Ela tem a sua firmeza, mas ela é mais macia que um osso. E isso aqui é a estrutura principal da coluna. Isso permite a sustentação do corpo, amortecer os movimentos, que é a função do disco, e permitir um grau de mobilidade. Cada segmento da coluna ela faz um pouco de movimento. Por isso que quando a gente está em pé, se a gente quiser, a gente consegue pegar algo no solo. Faz como se fosse uma varinha de bambu. Cada segmento dobra um pouquinho de ângulo, um pouquinho de grau. Isso permite fazer os movimentos. Além disso, essa é a parte principal da coluna, a mais famosa, que a gente vê nos esqueletos e tal, mas posterior a isso, indo mais para trás, a gente tem uma estrutura que a gente chama de canal. Esse canal vertebral fica aqui no interior, é onde contém os nervos.
É um dos motivos até que o neurocirurgião é um dos especialistas de coluna, porque essa estrutura está muito próxima aos nervos, né? E mais atrás dessa questão dos nervos aí, desse canal, tem ainda outros ossinhos, que aí são uma série de ossos meio estranhos, até parece aqui um osso mais grosseiro que a gente possui aqui posteriormente. Quando o paciente é muito magrinho, você até vê um pouquinho aquelas protuberâncias nas costas do paciente, que ajudam a fechar esse canal. E eles têm também articulações nessa parte posterior, que são essas pequenas articulações que a gente chama aqui de articulação facetária, ou articulação zigopofisária, são termos técnicos aqui. Essas articulações, por que toda essa conversa? Para poder chegar nas facetas, porque geralmente a maior parte da artrose em si se dão nesse grupamento de articulações, que se a gente parar para ver na coluna, são vários, né, e são 2 por nível, e é aqui que ocorre geralmente o grau de artrose mais importante, que pode dar aí as dores das colunas e a famosa aí dor crônica, que foi o início da sua pergunta, entendeu? Ok. Então, essa é uma das causas mais frequentes. E como é que a gente trata uma artrose hoje em dia? Olha, o primeiro tratamento em coluna sempre vai basear no tratamento clínico, no tratamento conservador. Então, vão ser medidas de reabilitação, fisioterapia, acupuntura, RPG, enfim, uma série de medicações, claro, para poder ajudar nesse tratamento. Inicialmente é isso. O paciente que não responde a essas medidas ou tem algumas outros comemorativos no quadro clínico, como, por exemplo, um déficit neurológico, que é uma perda de sensibilidade ou uma perda de força, aí a gente já tem que começar a ponderar algum tipo de abordagem cirúrgica, seja uma cirurgia mais tradicional, aberta, vamos chamar assim, ou uma cirurgia minimamente invasiva, quando isso for possível. Tá joia. Em relação ao que a gente falou desses bloqueios, infiltrações, a gente tem ouvido falar bastante desse tipo de tratamento para dor, inclusive não só na coluna, mas já ouvi falar também nos joelhos. Como é que é isso? Do que se trata? É uma técnica, né, cirúrgica que eu acho assim, fantástica, porque as vantagens são inúmeras, né? Pacientes muitas vezes mais idosos, têm um risco cirúrgico mais aumentado, têm comorbidades, sei lá, já tiveram um infarto, um AVC, enfim, algum problema geral no corpo, eles ficam com muito receio de fazer uma cirurgia tradicional, principalmente na coluna, porque envolve muitas vezes aqueles famigerados pinos ou troca de disco, e aí o bloqueio é uma arma muito útil, porque a gente consegue fazer o bloqueio apenas com uma leve sedação, então o risco anestésico cai muito, né? Então isso deixa o procedimento muito mais passível de ser feito em qualquer paciente, tá? E o que consiste isso? A gente utiliza agulhas específicas, né, material que envolve muita tecnologia. A gente consegue ir em vários locais da coluna e jogar uma medicação. A infiltração é isso, né? A gente vai lá e joga medicação em vários pontos da coluna e essa medicação atua bem no centro da dor, no centro do problema e alivia muito a dor. Isso é bom porque, como se a gente vai com uma agulhinha específica, pequenininha, ela na verdade ela é até longa, mas ela é bem fina, o paciente não recebe ponto, né? Como foi uma leve sedação, ele pode ir de alta no mesmo dia, depois de algumas horas. Como uma medicação fazer efeito, costuma fazer efeito rápido, porque as outras técnicas cirúrgicas o paciente geralmente demora 2 semanas, às vezes meses, para ter uma boa reabilitação. É desse jeito que a gente está vendo aqui. Exatamente isso, ali foram posicionadas as cânulas, né? E aí o colega aí tá injetando a medicação para poder fazer o efeito anestésico e aliviar a dor do paciente. E como é que vocês chegam no lugar certinho, hein? Aí tem toda uma técnica, né? Obviamente um aprendizado, e o que é fundamental, na minha opinião, é que a gente tem que ter uma técnica de imagem junto com, lógico, a experiência e o conhecimento anatômico, né? Ou seja, o raio-x durante a cirurgia, cada movimento da cânula, né, da agulha, a gente faz um raio-x para poder garantir o posicionamento adequado, o que dá segurança para o procedimento, para não inadvertidamente pegar alguma estrutura que não deve, e até para posicionar no lugar ideal e dar o melhor resultado ao paciente. Então, eu ia te perguntar isso em relação à segurança desse procedimento. Isso, é muito seguro por causa disso. Primeiro, que a gente vai em estruturas que a parte, digamos assim, mais delicada está mais para frente. Então, a gente consegue ir por um ângulo de ataque mais seguro. Segundo, é um procedimento feito no centro cirúrgico, com toda a antisepsia, com toda a segurança que o paciente, né, merece. E outra coisa é ser guiado por uma técnica de imagem, seja um ultrassom, que é possível também, seja por uma radioscopia, né, por um raio-x intraoperatório. Então, isso traz muita segurança, ter a visão anatômica do cirurgião, do que está fazendo o procedimento,
e assim como a visão auxiliar dessas técnicas aí de imagem, seja raio-x, seja ultrassonografia. Também é possível fazer guiado por tomografia. Nossa, que interessante. E me fala aqui, que tipo de... É um medicamento que você coloca ali? Exatamente. Isso sim, existem vários tipos de soluções, enfim, de possibilidades, mas de uma forma geral são anestésicos de longa duração, tá? Às vezes derivados opioides, enfim, e um conjunto de corticoides também que a gente lança a mão para que esse efeito seja mais prolongado e o paciente tenha uma melhora aí mais duradoura. Tem algum efeito colateral? Depois que faz esse procedimento, tem alguma coisa que o paciente não possa mais fazer? A princípio, não. A gente geralmente costuma pedir um repouso aí de alguns dias, 3, 4, um repouso relativo. Pode sentar, pode andar, não precisa ficar na cama lá em repouso absoluto de forma alguma, né? Tanto que o paciente vem andando para o hospital e sai andando do hospital. E aí a gente pede uma restrição de alguns dias, depois já pode iniciar uma fisioterapia, não só pode como deve. Uma das indicações do bloqueio é um paciente que tem, às vezes, uma dor que a gente consegue controlar a dor dele com o bloqueio, certo? E ele consegue fazer, nesse período de bloqueio da dor, uma boa reabilitação. Perder um peso, fortalecer e ele não tem mais dor. Então, o bloqueio, ele não visa, regra geral, ser uma coisa definitiva, tá? Mas, às vezes, ele é. Nesse intuito de dar tempo e dar condições de tirar a dor do paciente por um período de tempo, para que ele consiga fazer uma boa reabilitação e ficar sem a dor ali e muitas vezes tratar a causa. O bloqueio só pode ser feito, bloqueio para dor, no caso, só pode ser feito na coluna ou em qualquer parte do corpo? Não. Várias articulações são passíveis de serem submetidas a bloqueio. Joelho, tornozelo, pé, ombro. Então, não é só a coluna, né? A coluna como um todo, tanto cervical quanto lombar, que foi... por exemplo. Então, tudo isso aí tem vários segmentos do corpo. Quem faz não é um ortopedista, é um neurocirurgião. Então, na verdade, coluna, de uma forma geral, quem costuma mexer, ter o treinamento específico é ou um neurocirurgião ou um ortopedista que fez a especialidade de coluna. Esses costumam ser os colegas mais habilitados. E ainda tem uma outra especialidade que é o especialista em dor. Tá? O especialista em dor para fazer bloqueio costuma ter uma boa experiência também, um bom treinamento. Para fazer outras cirurgias de coluna, aí, sinceramente, foge um pouquinho, eu não sei se eles têm esse arcabouço aí no treinamento deles. Mas, teoricamente, ou um ortopedista de coluna, é o que eu recomendo, ou um neurocirurgião, tá? Para fazer em outras articulações, joelho, ombro, punho, cotovelo, enfim. Aí pode ser um colega da dor, né, um médico da dor, e aí pode ser ortopedista da especialidade, um ortopedista de mão ou de pé, ele pode fazer ali na área dele, vai ter experiência, vai ter o treinamento para isso. Para falar sobre dores na coluna, e quem sabe dores ligadas aos nervos de forma geral, porque o neurocirurgião cuida disso, é verdade? Sim, o neurocirurgião ele atua geralmente na parte de crânio, né, qualquer patologia intracraniana, tumores, aneurismas, AVC, dependendo do contexto. Atua também na parte da coluna como um todo e em nervos periféricos, isso acaba envolvendo a questão da dor também. Vou fazer a primeira pergunta. Vou perguntar pela minha mãe, que deve estar assistindo o programa, mas eu duvido que ela mande a pergunta. Neuropatia pode ser tratada com algum tipo de bloqueio para dor? Uma neuropatia que acomete essa região do quadril piriforme e vai deixando a perna toda doída? Pode, é possível sim tratar com bloqueio, com infiltração local, esse tipo de doença. Tem que ver a causa da neuropatia. A neuropatia mais comum é a neuropatia diabética, que faz um acometimento que a gente chama que é de bota em luva. Né? Então, os pés começam a ter formigamentos, algum grau de dor, e as mãos também, começam com a ponta aí dos dedos. Esse aí já não tem uma boa resposta a bloqueio. Mas não é esse o caso. Mas sendo uma dor de padrão, que a gente chama de radicular, padrão de raiz nervosa, sim. Aí é bem possível que um bloqueio, uma risotomia, que é um passo acima do bloqueio, apesar da técnica ser muito parecida, é possível ser aplicada. Legal, bom saber. Vamos para a pergunta de quem mandou através do nosso Instagram. Produção, coloca na tela e a gente já confere aqui. Você que mandou a sua, segura que você vai ser atendida. A Marilene de Uberaba, Minas Gerais, diz: fiz infiltração na coluna e 2 bloqueios na cervical e só piorei. Quanto tempo esses medicamentos demoram para serem eliminados do corpo? Essa é uma dúvida muito comum. Bem, a primeira parte aí da frase, ter feito e ter a questão da piora, isso é complicado, tem que saber como é que foi feita a técnica, enfim. É difícil a gente julgar isso, né? A grande maioria dos pacientes, ele tem uma melhora,
tá, com a infiltração, porque pelo menos uma parte da dor vem daquela região que eu falei para vocês, da faceta, das artroses. É claro que se o paciente não tem zero artrose, tem, por exemplo, uma hérnia de disco, aí de fato o bloqueio possivelmente não vai dar nenhuma melhora. Mas trazer piora só se possivelmente for uma evolução da própria doença. Então, só para falar um pouquinho sobre a primeira afirmativa dela. Então, o mais importante, como eu falei, é a gente ter um diagnóstico e saber o que a gente está tratando. Isso é fundamental. Não só na neurocirurgia, não só na dor, mas na medicina. A questão, isso é muito importante, porque para mim é o único lado, talvez né, de uma forma mais simplória, negativo dos bloqueios. A gente não visa que os bloqueios durem para o resto da vida, o tempo todo. A gente joga a medicação, dá aquela analgesia local, desinflama aquela região, porém, existe um período né, médio, e aí varia um pouquinho nos trabalhos, mas isso flutua em torno de 4 meses. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Eu mesmo já vi durar mais de ano, um bloqueio, para a gente ficar bem, e outros durarem menos. Quando dura muito, é aquele caso que eu falei, você consegue jogar, desinflama a região, o próprio organismo metaboliza a medicação, então teoricamente passou o efeito, mas o paciente conseguiu fazer uma boa reabilitação, fortalecer, perder peso e aí o efeito do bloqueio, ele é prolongado. Enquanto faz o bloqueio, a gente vai fazendo outras coisas que podem ajudar, né? E tem tanta coisa que pode ajudar. Você falou perder peso, tão importante, né? Porque aí a gente sobrecarrega muito menos a coluna. Ontem a gente também falou de certa forma, não é um bloqueio, mas de certa forma acho até que a gente falou sobre o uso da toxina botulínica para tratar enxaqueca, tratar alguns problemas neurológicos, né? E também tem um período muito curto de ação. São alguns meses aí que costuma funcionar. Esse eu diria assim, que eu acho que é o pior lado do bloqueio, ele é temporário. Isso tem que ser bem claro, tem que alinhar a expectativa com o paciente quando a gente propõe isso. A ideia é dar qualidade de vida, infelizmente ele dura por um período. Uma arma que a gente tem é fazer a risotomia. Então, o bloqueio, a infiltração, ou denervação, enfim, tem vários termos aí que a gente pode utilizar. Uns são até utilizados de forma não tão adequada do ponto de vista técnico, mas isso é jogar a medicação no ponto ideal lá para aliviar a dor. A risotomia, a técnica é muito semelhante. Muito semelhantes, porém é um material um pouco diferente que além de jogar o remédio, a gente consegue colocar um eletrodo no interior da cânula e queimar o nervo, entre aspas, né? Modular o funcionamento daquele nervo que transmite a dor e aí é uma vantagem. A vantagem dura mais tempo, em média isso aí flutua entre 10 a 12 meses, então acaba sendo algo um pouco mais, com tempo de durabilidade maior, né? Então isso acaba sendo uma possibilidade interessante para alguns pacientes, fazer a risotomia. Legal. Obrigada, Carla. Vamos lá, próxima pergunta. Não, é da Carla. A outra era a anterior, né? Da telespectadora de Minas. A Carla é nova. As infiltrações normalmente têm um prazo para serem refeitas? Exercícios como pilates e alongamentos interferem de forma a prorrogar esse prazo de infiltração, principalmente na coluna? A gente estava falando exatamente sobre isso, a gente já acabou respondendo mais ou menos essa questão. Mas aí vamos falar de pilates e alongamento, pode ajudar? Pode sim, é uma das formas de reabilitação, né? O pilates aí tem que ser feito, óbvio, com todo um cuidado, o paciente já tem uma lesão na coluna, mas pode ser feito, ajuda muito, então é uma coisa que a gente Agora, em relação a prazo para serem refeitas, tem algum mínimo de tempo? Olha, a gente espera geralmente aí uns 3, 6 meses aí para poder pensar em repetir um bloqueio, até porque a gente deposita as medicações, elas têm né, um efeito ali local que a gente também tem que administrar um pouquinho para não ficar fazendo muito um em cima do outro, entendeu? É aí que é a vantagem da risotomia. Na risotomia você faz uma queima, toda a técnica é muito semelhante, mas o efeito no nervo é de outra forma. Uma é com medicação, é um efeito químico. Outra é um efeito físico, vamos chamar assim, de modulação do nervo com a radiofrequência, que é uma espécie de um calor que a gente consegue emitir na região. Tá joia. Obrigada, Carla. Próxima pergunta, vamos lá. É da Maria das Graças, do Rio de Janeiro. Queria saber, depois da infiltração na coluna, se pode aumentar a pressão arterial e da taquicardia por muitos dias. Bom, falar que é impossível não é, porque um dos componentes muito classicamente utilizados nas infiltrações é o corticoide. Tá? É lógico que não é o corticoide que a gente toma via oral, na farmácia, para uma gripe ou algo assim. Mas ele eventualmente pode sim, tá? Eu vejo muito mais frequentemente alteração no diabetes do que da pressão, mas potencialmente pode. Tá? O tempo isso varia muito, depende da dose que foi aplicada, enfim, da região que acabou dando esse probleminha aí. Mas não costuma ser algo que interfira na saúde do paciente, muito menos algo prolongado. Mas pode sim. Pode. Obrigada, Maria. Próxima pergunta, vamos lá.
Mandar um beijo para toda a turma do Rio de Janeiro. A Rosana de Atibaia está querendo saber. Já fiz 2 procedimentos de infiltração com aplicação na coluna cervical, lombar e sacro. 2 vezes em cada. Isso enfraquece uma estrutura óssea? Não. Quando a gente visa fazer as infiltrações, a gente não vai, vamos chamar assim, no osso, tá? Pelo menos na técnica padrão, na técnica clássica, não. A gente vai em um nervinho, um grupamento de nervinhos específicos que transmitem a dor e anulam, a gente tenta anular ou reduzir essa transmissão de dor. Então, não interferiria aí nessa questão de estrutura óssea, não. Tá? Ainda mais 2 vezes aí, tem que ver um intervalo de tempo, tá? Mas, a princípio, não teria esse efeito. Perfeito. Próxima pergunta. Beijo, turma de Atibaia. Terezinha de Três Pontas, Minas Gerais. Fiz o procedimento de bloqueio na lombar devido a uma hérnia de disco inflamada. Faz apenas 4 dias, as dores melhoraram muito, mas sinto dores na perna e ela ainda está dormente. Sinto dificuldade de sentar. Em quanto tempo aparece o resultado desse procedimento? Até para ver se melhorou a crise. Vamos lá. Isso é importante. Ela falou que fez tem 4 dias e as dores já melhoraram muito. Isso é uma das vantagens que eu falei do procedimento de infiltração. Ele faz o efeito rápido. Toda abordagem em coluna demora a fazer efeito, envolve cicatrizações profundas, enfim, uma manipulação em múltiplos tecidos, então isso dói bastante. Então isso é uma coisa positiva. Um detalhe importante, dor da perna ainda está dormente, porque o bloqueio, ele visa melhorar muito a dor, que a gente chama de dor axial, a dor da coluna. A dor que irradia, que a gente chama de dor radicular, dor que vai para os membros inferiores, considerando que é a lombar ali, ela não costuma ter tanto efeito. Até melhora um pouco, muitas vezes, tá? Pela região que a gente deposita ali, ou pela dose, mas o principal foco é melhorar a dor axial, a dor da coluna em si. A dor que irradia não costuma ter muito efeito, tá? Então essa questão que ela fala que mantém a dormência e tal, isso aí provavelmente ainda é a hérnia que está lá acometendo e comprimindo esse nervo. E no bloqueio a gente não tira a hérnia. Se não tira a hérnia, ela continua comprimindo e continua causando esse sintoma. Vai dar uma aliviada, vai melhorar, mas dizer que essa parte de dor radicular vai melhorar, isso a princípio a gente não espera. Pode acontecer num caso ou outro, mas não é esperado. Joia, obrigada, Terezinha. Beijo para a turma aí de Três Pontas. Agora vamos para Campo Limpo Paulista. A Verônica quer saber o seguinte: fez um procedimento ontem de bloqueio da dor devido à hérnia de disco com aplicação de Triancil. Diz que ainda sente muita dor na coluna e na parte completou hoje 24 horas, onde ela aplicou, né? É normal? Em quanto tempo o remédio começa a fazer efeito? Isso é comum, viu? Na parte, eu acredito que foi na parte que foi infiltrada. Isso é muito comum porque para a gente poder chegar na região onde a gente vai depositar a medicação, enfim, e para ela fazer o efeito, o Triancil é um tipo de corticoide, tá? Só porque tinha falado lá atrás. É um dos que a gente pode utilizar. Então, 24 horas geralmente demora um pouquinho, uns 3 dias para fazer efeito. O primeiro ponto é esse, do bloqueio. Segundo, é normal ter dor local? Porque para a gente poder chegar na região que a gente deposita a cânula, mesmo sendo delicada, sendo fininha, enfim, ela acaba passando por vários grupamentos musculares e isso dá um desconforto local. Tanto que eu, particularmente, até costumo deixar alguns analgésicos de horário por uns dias, que é para o paciente não ter tanta essa dor local, tá? E se beneficiar mais dessa melhora da dor mais tardia aí pelo bloqueio. Mas, por enquanto, assim, nada de se preocupar. É normal, as primeiras 24 horas, desconforto onde mexeu, é assim mesmo. Isso costuma fazer efeito aí nos próximos dias aí, tá bom? Tá joia. Obrigada, Verônica. Aparecida de Paulínia quer saber, o bloqueio é um procedimento sem efeito colateral? Nenhum procedimento é zero risco, né? Zero efeito colateral. Mas, assim, ele é minimamente invasivo, né? Então, o efeito colateral dele é muito pouco esperado. Fazendo na técnica adequada, em condições adequadas, o efeito colateral que a gente espera é um pouco disso, de desconforto onde passou a cânula, que foi o que outra paciente relatou. Isso pode acontecer realmente nos primeiros dias, é normal. Passou uma agulha por ali, né? Quer queira ou quer não. Tá? Alguns pacientes que já têm pressão alta ou diabetes podem ter algum grauzinho de descompensação dessa doença de base por uso de algumas medicações, mas, regra geral, é muito seguro. Procedimento muito seguro, não precisa de intubação, não precisa de raquianestesia, a alta corriqueiramente é no mesmo dia, após algumas horas, então, dizer que é sem efeito colateral aí é mentira. É possível que tenha alguns, mas são coisas realmente bastante mínimas comparado, principalmente às outras abordagens na coluna. Maravilha. Obrigada, Aparecida. A próxima pergunta é da Georgina, de São Carlos.
Fiz infiltração na coluna e tive um bloqueio RAC logo após. O que pode ter sido? É normal ou é alguma sequela do bloqueio? Tem que entender mais ou menos o que ela teve aqui direito. Mas assim, pode acontecer, dependendo... Eu acho que ela deve ter ficado com as pernas paralisadas, né? Imaginei Como quando a gente toma uma anestesia. Isso pode acontecer, tá? Depende um pouquinho da dose feita e da região que coloca. Existem algumas regiões, por exemplo, o hiato sacral, uma região que a gente faz muito para dores, esse padrão de dor mais radicular, não é mais o que a gente visa, mas ajuda muito. Então, nessa região, dependendo onde injetar, pode ter sim um efeito de RAC, tá? Isso não dura muito tempo. Geralmente dura aí no máximo 2 dias, 48 horas no máximo, tá? E também não é uma paralisia, costuma ter uma certa fraqueza, um certo peso nas pernas, isso vai melhorando com o passar dos dias. Pode acontecer, tá? Não é uma coisa, não é um absurdo, um erro ou algo assim, isso realmente pode acontecer, não é o objetivo principal do procedimento, mas pode surgir. Sequela não deixa sequela, pelo menos se for o que eu entendi na pergunta, e é do bloqueio sim, possivelmente é do bloqueio, isso vai melhorando e vai passando. Muito bem. Muito obrigada, Georgina. Próxima é da Tânia, de Bauru. Qual a diferença entre bloqueio e infiltração? Na verdade, nenhuma, tá? Os termos são utilizados para a mesma coisa. Infiltração na coluna, bloqueio, denervação, são basicamente a mesma coisa, que é essa questão de, com materiais sem fazer corte, minimamente invasível, geralmente feito com cânulas, né, ou agulhas, a gente conseguir acessar a coluna, jogar medicação e aliviar a dor do paciente, os sintomas. Tá? O que é um pouco diferente é a risotomia. A risotomia aí já é realmente quando a gente utiliza a questão do eletrodo que eu falei, que emite o calorzinho. A técnica é muito parecida, o ponto de aplicação é semelhante ao mesmo praticamente, só que o efeito é mais prolongado e a gente não faz um bloqueio do nervo químico com as medicações, e sim térmico, vamos chamar assim, com a radiofrequência que a gente consegue aplicar, seja a radiofrequência contínua ou a pulsada. Aí tem várias técnicas a depender de qual região a gente está tentando anular a dor. Perfeito. Eu penso que talvez ela tenha feito essa pergunta porque na ortopedia a gente vê de forma muito comum as infiltrações de ácido hialurônico no joelho, sim, né? Sim. Aí seria a infiltração. E na neurocirurgia é sempre ligada à dor. Sim. Para a neurocirurgia não tem assim, nenhum trabalho, nenhum estudo comprovado que se a gente for lá injetar um pouquinho de ácido hialurônico em qualquer segmento que seja, vai melhorar. Então a gente não faz isso, assim, pelo menos de rotineiramente não tem essa conduta. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Queria te dar aí o seu tempinho para um recado final, conversar com os nossos telespectadores que estão aí sofrendo com a dor na coluna agora. Não, queria só, agradecer aí o espaço, tá? Espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas aí, desmistificar um pouquinho esse assunto aí de coluna, neurocirurgia, nervos, tentar deixar ele um pouco mais simples e mais próximos de vocês. De fato, a coluna ela é uma estrutura muito complexa, são muitos segmentos, tá? Então, a OMS mesmo aí já falou, já tem bastante tempo, 80% da população vai ter pelo menos uma dor lombar ao longo da vida. Então, é uma coisa muito comum, mas tem tratamentos minimamente invasivos que têm acesso aí até a pacientes de mais idade ou mais jovens. Aí, como eu falei, vai depender muito do diagnóstico, mas dá para tratar, dá para ter qualidade de vida. Era mais essa mensagem. Maravilha. Mesmo. Eu estou vendo aqui no seu currículo que você tem algumas ligações no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, mas aí o seu contato é aqui de São Paulo. Você atende São Paulo e Rio? Isso. No Rio de Janeiro também. São Paulo e Rio. Olha que beleza, gente. Vou mandar minha mãe lá no seu consultório. Pode mandar, vai ser uma satisfação atendê-la. Quem sabe a gente resolve essa dor dela? Pede para ele lá, vai ser uma satisfação atendê-la. Onde é que é seu consultório lá? No Rio de Janeiro? E em Botafogo. Tá bom. Combinado. Doutor DR Saudala, com 2 L's. DR Saudala. O telefone de contato para você marcar uma consulta é o 119 34 34 19 88. 119 34 34 19 88 ou 219 9559 1988. 219 9559 1988. 1988. Muito obrigada e até a próxima. É isso, eu que agradeço aí. Obrigada.